Nós temos um circuito aqui, na verdade, dois circuitos, em que as bancas gostam muito de problemas como esse, porque é, olha-se a capacidade do aluno de abstrair conceitos. E isso que esse problema está pegando aqui. Então, no primeiro problema, que é a letra A, nós temos o seguinte circuito. Então, temos um resistor aqui, nós temos um resistor aqui, outro resistor, outro resistor. Aqui é um ponto que a gente chamou de B, aqui um ponto A. E entre os resistores 1 e 3 tem um jumper, um fio conectado. Então, esse daqui eu tenho 50 ohms, 10 ohms e 150 ohms. Ok, vamos, vamos entender aqui algumas coisas primeiro. A corrente elétrica, quando ela chega nesse ponto aqui, ó, nessa interseção, nesse nó, o que que ela faz? Ela se divide em duas. Partes vai para um lado, partes vai para o outro. E quando chega nesse outro nó, eu tenho duas correntes sendo somadas. As duas correntes que se separaram, elas se juntam aqui e viram a mesma corrente inicial. Mas esse daqui não é o caso ainda. O caso é o seguinte: quando essas correntes se separam aqui, uma parte da corrente sobe e a outra continua. Só que a corrente elétrica, ela prefere o caminho de menor resistência. A natureza é inteligente, então ela vai fluir mais subindo por esse fio, passando por ele. Eu acho que esse amarelo não está muito bom, né? Mas o, o caminho percorrido pela corrente elétrica, eu vou fazer de verde. O caminho percorrido pela corrente elétrica é esse daqui, ó. Ele vai pelo fio e ele vai seguir esse caminho. Vou voltar aqui, vou apagar isso que eu tinha feito de amarelo. Então, ó, o percurso feito pela corrente elétrica vai ser esse verde. Vai ser esse verdinho aqui, ó. Porque é o caminho de menor resistência. Mesmo sendo um caminho maior, é o caminho de menor resistência. E no caminho de menor resistência, qual que é a resistência equivalente? Então, vamos olhar aqui, ó. Nesse caminho de menor resistência, nós temos uma resistência equivalente sendo, fazer verde não, fazer de preto. Nós temos uma resistência equivalente com 50 ohms no percurso, estando em série com mais 150 ohms, que é o último resistor. Então, entre A e B, dentro desse percurso, dentro desse caminho que a corrente vai percorrer, nós temos uma resistência equivalente de 200 ohms. Isso daqui é para mostrar para a banca, né? A banca mostrando para o candidato que for fazer essa prova de que ele precisa entender os conceitos que ele está trabalhando. No segundo circuito, que é a letra B, então na letra B aqui, nós temos o quê? Nós temos o mesmo problema, só que agora tem uma chave aberta. Então, ó, eu tenho aqui, vou desenhar agora sem a chave, viu? Então, vou desenhar o mesmo percurso sem chave. Na verdade, vou desenhar com a chavezinha ali. Deixa eu abrir, voltar isso aqui, desenhar isso, mas e agora vamos desenhar a chave. Cadê a borracha? Eu vou desenhar aqui a chave. Pronto. Então, eu tenho esse circuito. Nota só o seguinte. A minha corrente elétrica, ela vai passar pelo caminho de, geralmente, né? Geralmente não, todas as vezes.
ela passa pelo caminho que tem menor resistência. Então, maior parte da corrente elétrica, vou fazer de verde aqui, ó. A maior parte da corrente elétrica vai fazer esse caminho verde aqui, ó. Uma outra parte da corrente elétrica vai fazer esse caminho roxo aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó, eu posso simplificar esse meu circuito e achar qual que é a corrente elétrica dele. Só que perceba que agora o caminho que está sendo percorrido são dois caminhos. Então, a minha resistência equivalente aqui, desses dois, vai ser o produto pela soma, né? 12 vezes 8, 12 mais 8, 12 vezes 8 dá 12 vezes 4, 48. 48 vezes 2, 96. 96 sobre 20. Posso simplificar aqui. Se eu simplificar por 2, eu posso simplificar por 4. Então, simplificando por 4, eu tenho 24 sobre 5. 24 sobre 5, eu tenho uma resistência equivalente de 4,8 ohms. Então, essa aqui é a resposta da nossa letra B. Agora, na letra C, ele fala bem assim, e se a chave for fechada? Agora eu tenho um circuito assim, ó. Uma chave fechada. E ele pergunta qual que é a resistência equivalente entre A e B, entre os mesmos pontos aqui, ó. O ponto A e o ponto B. No outro circuito eu nem fiz. Não coloquei as letras. Então, ponto A, ponto B. Qual que é a resistência equivalente? Vamos de novo lembrar aqui, ó, que a resistência elétrica ela vai seguir o percurso de menor resistência elétrica. Tem alguma resistência elétrica nesse caminho amarelo? Não tem. Logo, a minha resistência, se a chave estiver fechada do circuito A e B, é igual a zero. Beleza? Opa, vamos mudar de cor. Vamos voltar para a cor azul. Então, ó, está aqui as respostas dos problemas.